Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Richard Ribeiro, aqui do canal Shobsitoy. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dos meus trabalhos, das minhas experiências aqui, do que a gente tem observado na área de serviço, de atuação com a aerofotogrametria. E hoje eu estou trazendo aqui um estudo de caso, um trabalho que eu fiz em 2024 e nós estamos em 2026, né? Então a pesquisa é isso, né? Se eu fizesse esse vídeo logo depois desse processamento, não seria pesquisa. Então hoje nós temos aí quase um ano e alguma coisa depois, né, desse levantamento que foi feito no finalzinho de 2024, em dezembro, e a pedido de um parceiro nosso aqui, nós fizemos o processamento para ele, porque ele estava de férias, né? A empresa, o responsável técnico lá, pediu para que nós fizéssemos esse processamento. Então nós fizemos o processamento e hoje nós estamos trazendo para vocês aqui essa ideia, esse pensamento, essa observação que nós fizemos a respeito desse trabalho. Então, se você curte a análise, se você curte a pesquisa a respeito da aerofotogrametria, fica no vídeo, tem muita informação pela frente e tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ser interessante para você entender, assim como foi para mim, entender como é que tudo pode acontecer num processamento e que o processamento depende muito do que é feito em campo. Então, vamos ao vídeo. O vídeo já começou, né? Mas vamos lá falar realmente. Vou falar para vocês esse processamento aqui, o bloco fotogramétrico. Nós temos aqui ao lado dos processamentos, aqui o Agisoft, lado esquerdo o Agisoft, e lado direito nós temos o levantamento da região, que é do Aturiá. Então, o que eu vou mostrar primeiro para vocês são os dados do levantamento. Está mostrando aqui que é 18 de fevereiro de 2026, porque nós fizemos um reprocessamento aí a partir da reotimização, para que nós pudéssemos também nesse vídeo utilizar a ferramenta de análise e interpretação, a Geotags, porque nós vamos precisar dela para mostrar para você aqui que nós não estamos falando besteira aqui. Tudo está baseado em dados técnicos e a ferramenta vai nos ajudar com isso aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês os dados do processamento. Então, fazer uma análise de campo, né? O profissional ajustou o planejamento de forma paralela ao eixo do levantamento, né, do corredor. Então, você percebe que temos 3 faixas maiores e 2 menores aqui no levantamento, que mostra aqui, certo? E você já observa que nós temos uma quantidade insuficiente de sobreposição, ok? Então, vamos continuar. A primeira observação, nós temos aí de dados fotográficos 128 imagens, a altitude de voo, não sei se foi a altitude de voo mesmo, mas foi a altitude que ficou ajustada no processamento, foi de 98 metros, 98,6 metros. O tamanho do pixel foi na verdade, o tamanho do GSD, tá? Que é o pixel, né? Vamos lá, 0,0277 metros por pixel. É o tamanho do GSD, o tamanho da área de 80 mil metros quadrados, 8 hectares. Aqui a câmera, já falamos, 128 metros, o T-point, ponto de amarração, 38 mil, projeções, 77, reprojeções de erro de reprojeção, ficou aqui abaixo de 1 pixel. E a boa vista, né, ficou excelente aí, tá ótimo. Para um drone que não possui o sistema GNSS RTK. E eu esqueci do detalhe aqui importante. O drone que fez o levantamento foi o Phantom 4 Pro, tá? É um drone que não possui o sistema GNSS RTK. Esqueci aqui de falar, mas agora estou falando. Por isso que é um tema de pesquisa. Eu nunca tinha utilizado aqui o Phantom 4 Pro, nunca tinha feito um processamento com o bloco Phantom 4 Pro, um bloco aerofotogramétrico desse equipamento. Então, para nós foi um feito receber isso para a gente aqui, uma alegria muito grande. Fiz até de graça isso aqui, cara, só pelo fato da pesquisa. Então, vamos saber agora qual é o bloco de pontos de apoio que nós tivemos, né? Nós recebemos também um bloco de pontos de apoio que foi fundamental para fazer esse processamento aqui. E essa pesquisa realmente não seria, nós não estaríamos aqui se não fosse todo esse bloco fotogramétrico
Opa, esse bloco de pontos de apoio que recebemos foi um bloco bastante agudo, né? Por uma área pequena de 8 hectares, foram 27 pontos de apoio que nós dividimos em 20 pontos de controle. Está aqui, ó, 20 e 7 pontos independentes, né? 7 pontos de cheque, né? Checkpoints aí que foram distribuídos aí através da nossa escolhas aqui, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi. Vou continuar aqui, vou mostrar aqui mais um pouquinho o bloco fotogramétrico, né? Então, olha a precisão dele aqui, mas isso não é importante. O importante aqui é isso aqui, ó, que nós temos aqui os sigmas, tá? Apesar de não ser um drone com o sistema GNSS RTK, o nosso processamento é bastante avançado, porque nós temos o conhecimento da geodésia elementar e nós podemos sim desenvolver os sigmas do bloco fotogramétrico sem que ele esteja no sistema GNSS RTK. Através do uso da geodésia elementar, é possível você criar dados estatísticos para que você possa você buscar através desses dados estatísticos os sigmas de cada coordenada. E vamos observar que nós temos uma distorção aqui chata, né, que é aqui na altitude, certo? Bom, isso aqui é o bloco fotogramétrico e o bloco dos GCPs e checkpoints. Vamos dar uma olhada aqui agora no trabalho do processamento e o trabalho de campo como um todo, né, da área aqui. Isso aqui, gente, é o Rio Amazonas, tá? Esse pedacinho aqui de água é o Rio Amazonas. Isso aqui é a orla. Até hoje isso aqui está em obra. 2024 isso não acabou. Está lá rolando, mas já está muito adiantado. Já, quer dizer, já era para ter terminado isso aí há muito tempo. Desde sei lá quanto isso aí. Mais 10 anos para fazer isso daí. Então nós temos aqui a orla da capital do Amapá, né, a cidade de Macapá, que é banhada pelo Rio Amazonas. Então, aqui, ó, pode observar, são vários pontos de apoio para um corredor, certo? Como já foi dito, isso aqui praticamente é um corredor, tá? E o que nós vamos falar aqui a respeito? Qual é o assunto aqui, né? Já falamos aí, já apresentamos agora, acho que já deu para apresentar alguma coisa. Vamos conhecer um pouco mais, né? Então, vou dizer para vocês qual é o objetivo disso aqui. Ó, gente, é o seguinte. Eu observei, depois que eu tirei da gaveta isso aqui, eu tirei da gaveta para a gente jogar os dados lá na ferramenta Geotags, né? Então resolvi refazer o processamento a partir da reotimização, tudo, e eu refiz tudo, tá? Refiz tudo realmente e deu o mesmo resultado, né? Não ia dar diferente. Claro, nós só pegamos para a gente obter os relatórios lá, o formato PDF e o HTML. Então, vou passar aqui em frente, vou continuar conversando com vocês, que tem muita coisa aqui que eu comecei a analisar. Tá? Então, nós temos aqui, isso aqui é um pixel, olha como é que ficou a situação do pixel aqui. Mostra uma inconsistência bastante grande em relação ao resultado que nós temos aqui. E, voltando aqui, vamos continuar seguindo, nós temos também aqui, se você entende da matriz de correlação dos coeficientes de calibração, o primeiro ponto que a gente vai aqui são dois. Né? Você vai no K1, K2, K3, já observa eles, e na distância focal efetiva. Tá? Como é que você faz isso? Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Deixa eu ver, vou pegar uma calculadora aqui. Como é que você faz aqui para observar isso? Você pega a calculadora e multiplica o tamanho do pixel aqui, ó. O tamanho do pixel é esse aqui, ó, 2,61. Então você pega esse valor, transforma ele em milímetros. E aí dá esse resultado aqui, 2,601. Opa, 2,61.
E aí você multiplica pela distância focal efetiva, que é essa aqui, ó. Não pela nominal, tá? É efetiva. E aí você multiplica. Vamos lá. 355,44. Resultado é esse aqui. Quando, há um tempo atrás, em 2024, eu não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. A gente vai pesquisando, vai aprendendo. E eu entendi, no meio desse caminho, que um ponto crucial do levantamento é entender como funciona a distância focal efetiva do teu equipamento após o levantamento. Durante você processou, primeiro ponto que você tem que observar é a distância focal efetiva. E existe esse ponto crucial, que é, ela não pode ser maior que a distância focal nominal do equipamento. Então, a distância focal nominal do equipamento é de 8,8 milímetros. E o resultado da multiplicação que nós fizemos da distância focal efetiva com o tamanho do pixel aqui, deu 9,279, tá? Milímetros. Então, o que aconteceu aqui? Acabei de falar, ela não pode ser maior, ela tem que ser menor ou igual. Se ela conseguir, você fizer um levantamento que sair igual, cara, isso é maravilhoso, fantástico. Mas nós temos um resultado que passou, né? Ele foi a mais. O que isso significa? Que nós temos uma grande compensação no processamento. Que a câmera, o sensor, ele está totalmente descalibrado. O que aconteceu em campo resultou no processamento equivocado, certo? E eu vou mostrar para vocês que mesmo que a gente tenha um resultado maravilhoso aqui, o ponto crucial do levantamento, né, é você mensurar a distância focal efetiva do levantamento, né, que foi feito após o processamento. Eu vou mostrar isso para você aqui, mostrar aqui o resultado que nós temos aqui. Olha o bloco fotogramétrico. O bloco fotogramétrico, o que ele identifica? Que nós temos alta precisão no bloco interno, certo? Isso aqui não significa, é como o IBGE fala para nós lá no TPP. O resultado que você está vendo significa que ele vai se refletir em campo. Isso aqui é apenas um resultado do bloco interno, do processamento interno. E a gente desce mais, vamos aqui para os GCPs, que também mostra alta qualidade. Nós temos o posicionamento aqui, ó, abaixo de 2 centímetros. Altitude abaixo de 2 centímetros. E nós vamos citar novamente que é a qualidade interna do bloco externo, não significa que essa qualidade estará em campo. E agora nós chegamos a quem? No bloco importante aqui, no bloco dos checkpoints, que são os blocos, o que é o bloco independente, qualidade independente, mas que mostra aqui altíssima qualidade, certo? Olha só o resultado que nós temos aqui. O resultado é o quê? Excelente, porque nós temos aqui, ó, o posicionamento planimétrico mostra 4 centímetros e no altimétrico mostra 3,5 centímetros. Só que a pesquisa é algo danado, assim, você não se sente, você não consegue ficar tranquilo se você consegue entender este momento aqui, você percebe que tem algo de errado aqui, existe uma inconsistência, certo? Então, quando você pesquisa, observa, você vai entender o seguinte, que toda vez, é certo isso que eu vou falar para vocês, toda vez que existe uma alteração na distância focal efetiva, existe algum problema de campo. Pode ter certeza disso, e que o resultado pode ter certeza que não é o que está apresentando aqui. E para acabar com essa inquietação que eu tive, nós voltamos aí, uns 5 meses depois, a empresa nos chamou para fazer o levantamento novamente. Nós levamos o Phantom
o Evo 2 Pro RTK, georreferenciamos e coletamos, além do ponto da base, coletamos mais 2 pontos para que a gente pudesse observar, tá? Para que a gente pudesse observar, checar a exatidão desse processamento e para que a gente tivesse certeza que aquela dúvida fosse sanada, né? Acabar com qualquer dúvida a respeito desse processamento aqui. E foi que nós fizemos, né? Eu vou mostrar para vocês agora o resultado que nós obtivemos com os pontos de cheque, né? Os pontos de checagem de campo que nós vamos jogar aqui agora, certo? Mas antes, eu vou fazer uma pequena auditoria aqui com vocês para mostrar para vocês que tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês é real, não tem nada de enrolação, não estou enganando ninguém aqui. Vamos fazer uma pequena auditoria aqui. Eu vou trazer todas as informações aqui para a tela, vou montar agora aqui com vocês aqui. Deixa eu ver o que nós vamos colocar primeiro aqui. Vou colocar o vídeo. Esse vídeo aqui é o vídeo da coletora. Vamos colocar a foto. O ponto aqui, esse aqui é o ponto da base, tá? Que ficou enviando as correções para o drone Evo 2. E aqui, nós temos o relatório de campo, né? Onde estão. E aqui nós temos o relatório de campo que estão os dados coletados, né? Então nós temos aqui, vou mostrar rapidinho para vocês, a partir daqui está escrito ATU, né? ATUPI 0, 1, 2 e 3, tá? Então eu vou passar aqui para vocês um vídeo rapidamente, para que vocês possam entender que de fato é uma pequena auditoria aqui para mostrar para vocês, né? Vou mostrar aqui, você assiste o vídeo aqui e a gente vai ajustando junto com o vídeo, certo? Esse aqui é o vídeo da coletora. Vou começar do ponto 3 aqui, que eu coloquei sem querer, nem observei isso. Vou parar o vídeo aqui e a gente vai pegar aqui, ó. Esse aqui é o ponto da coletora. Não se preocupa não, que a gente vai mostrar para vocês. Isso aqui são os pontos aqui embaixo. Eu estou mexendo aqui agora no bloco de notas, que nós ajustamos os dados, tá? Foram todos ajustados aqui, ó. Nós ajustamos lá no MLead, lá no MLead 360, porque o MLead é o único software, o único receptor no Brasil que possui o Datum aqui no estado do Amapá. Nós agradecemos muito a MLead porque ela nos ouviu aqui, nós fizemos junto com eles aqui o Datum aqui da nossa região e eles adicionaram lá o GeoDatum dentro do receptor Reach RS2, né, dentro do programa lá do software. Então, tá aqui, a gente pode fazer essa conversão automática. Então, nós temos aqui os dados, ó. Nós pegamos o dado geodésico, certo? Esse aqui é o ponto 3, no caso está aqui, tá? Esse aqui. Você dá uma parada no vídeo e você vai observar que existe uma pequena diferença aqui de milímetro, né? De uma conversão para outra aqui. E os pontos aqui, ó. Eu vou passar aqui, rapidinho, passar o vídeo para ver esse ponto aqui. Vou mostrar tudo aqui, ó. A data, deixa eu ver, ó, a data foi em 2025, ó, em maio, tá? Em maio de 2000, maio não. Foi em maio de 2025, tá? Foi feito o levantamento, certo? Tá mostrando o horário aqui às 19 horas, né? Porque tá no horário lá da China. É isso aí, tá no horário da China isso aí, ó. Tá? Mas foi feito pela manhã, certo? Foi feito pela manhã. Então, olha aí, ó. Vamos continuar aqui. Vamos observar. Vamos passar para o próximo ponto. Não tenha pressa, tá? Se você vai fazer alguma coisa, depois você assiste o vídeo, que esse vídeo aqui é longo, realmente eu não vou dar corte. Vamos seguir em frente. Esse aqui é o ponto 2 aqui, eu vou colocar ele aqui, tá? Eu vou trazer para vocês um bloco já ajustado, tudo normal. Normalmente você consegue parar. A gente pegou aqui um bloco importante para a gente, é o geodésico, tá?
Vamos transformar essa altitude elipsoidal em altitude normal aqui. Está batendo aqui, ó, 2 metros. Então, vamos seguir o vídeo para mostrar para vocês. Aí, ó, coleta, o horário da coleta. Nós utilizamos o PPK, né, o nome do projeto, PPK. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto que é esse aqui. Certo? Seguindo aí. Beleza? Essa coleta foi feita por volta de 8, alguma coisa, né? Existe uma diferença de horários. Isso aqui é em relação ao horário da China, cara. Eu realmente não consegui mexer nessa coletora ainda para trazer para o nosso horário aqui, mas é realmente o horário de coleta dele lá. Eles mostram realmente, em vez de mostrar lá de Greenwich, né, como a maioria dos receptores, mostra da China. Né? Então, aqui, olha, o bloco que foi ajustado aqui, né, as 3 coordenadas, tá? Aqui na foto, ó, nós temos aqui, esse aqui foi o ponto onde ficou o receptor enviando correções, tá? E a gente segue, eu vou colocar aqui para o segundo ponto. Aqui, que é essa coordenada aqui. Você tem as precisões aqui. Nós temos uma base do DCE, no aeroporto, que fica em torno de 7 quilômetros, e estava perfeito para uma boa coleta, céu aberto. Nós utilizamos a rede N-Trip da base APMA, que fica no DCE, em torno de 7 quilômetros daí. Então, tá aqui, esse é o ponto 2, vou colocar no ponto 3, eu tenho a foto aqui, fazendo essa auditoria aqui para você ver, cara. Então, aqui não tem enrolação não. Mostrando aqui para você, tá? Olha a obra rolando aqui. Então, nós vamos ver isso agora, tá? Voltar lá para o processamento, e a gente vai ver, feita a auditoria aqui, certo? Então, vamos voltar, vamos tirar daqui, e vamos voltar para o processamento aqui, certo? E vou colocar aqui os pontos que nós chamamos aí de aqui mesmo, aqui, adicionar aqui, e vamos saber se essa qualidade de fato é real ou se isso aqui é tudo uma alucinação, beleza? Então eu vou colocar aqui no F11, vamos esticar aqui para observar o primeiro ponto que está aqui. Então a gente já tem de cara um deslocamento aqui, né? Vamos saber que deslocamento é esse aqui. Vamos ver onde é que está o centro aqui, o máximo aqui. Eu vou pegar, acho que aqui, né? Vou pegar aqui do centro. Pegar bem rente mesmo aqui, tudo. Nós temos aí, ó, coordenada que foi visualizada por nós lá, e aqui, essa aqui é a coordenada, ó, 0,64 metros. Olha o deslocamento aqui. Bastante grande, né? Será que aqui não dá para ver direito onde é o centro, né? Mas realmente, acho que aqui, né? É meio complicado saber onde é de fato o centro, mas o deslocamento é grande, era para estar aqui, o ponto. Muito grande aqui o deslocamento, tá? Muito grande. Certo? Mesmo que a gente coloque aqui, vai diminuir alguma coisa. Vou trazer aqui, colocar de volta para lá. Ó, ficou melhor realmente aí. Não vai mudar os 60, nada de 60 aí, né? Ó, mudou para 62 aí. Então nós temos aí 0,62 metros de deslocamento, tá? Por uma quantidade de pontos de controle que foi utilizada aqui, realmente não está muito bom. Vamos ver o próximo aqui, ó. Deslocamento também, certo? Aqui eu vou tentar pegar aqui eu vou marcar aqui no meio aqui, que fica mais fácil, ó. Vou marcar desse ponto aqui.
aqui, e vamos marcar para lá, vamos chegar bem próximo agora, tá? Que a gente tem a visão melhor. Olha aí, 0,56 metros de deslocamento também, bastante robusto, certo? E nós vamos ver aqui, ó, mais o deslocamento. Vou marcar aqui ao centro, aqui, vou me afastar aqui um pouquinho, e vou colocar o centro aqui. Pronto. E vamos marcar aqui em cima do ponto. 0,36 metros. Então a gente tem 0,62, 56 e 36 metros de deslocamento aqui, ó. Esse ponto que está mais próximo aqui do último GCP aqui, que no caso seria o primeiro, ó, mas a gente tem um checkpoint aqui, certo? Existe um checkpoint aqui. Está no meio do nada aqui, não sei, né? Mas, ó, então, como a gente pode observar, vou trazer para vocês aqui, o resultado que a gente tem aqui desse processamento, que mostra essa qualidade toda, é uma grande compensação do processamento, cara. Ou seja, o Agisoft, ele alucinou. E dá para ver que ele alucina, essa expressão alucinou, né, que vem hoje da utilização das IAs, quando ela enlouquece, começa a criar números, começa a criar coisas que não foi dada para ela fazer, ela começa a fazer espontaneamente. Dá para ver que, através do tamanho do pixel, do tamanho da distância focal, que realmente nós temos uma distorção, tudo foi distorcido, tá? Tudo foi distorcido. E eu vou trazer para vocês agora uma outra informação a respeito de um outro processamento que nós temos aqui, que é, tá, do Evo 2 Pro RTK. E nós vamos observar aqui algo interessante que continua aí, que eu vou mostrar para você algo aqui que realmente vai te chamar a atenção, tá? Vou adicionar aqui o processamento. E vou colocar também ao lado do... Eu vou trazer ele para esse lado aqui. Pronto. Esse aqui é o Phantom, tá? Eu vou colocar aqui o Evo. Então tá aqui, ó, Evo 2, tá? Evo 2 Pro RTK. Seria interessante até a gente fazer uma comparação aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês onde é que está todo o erro aqui que aconteceu do Phantom 4 Pro, que foi um erro grosseiro realmente que aconteceu em campo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a questão do Evo 2 Pro aqui, ó. Nós temos aqui um bloco somente com dois pontos, tá? Um ponto de cheque e um ponto de controle. O ponto de controle é extremamente importante para dar referência externa. Então, nós temos a altitude, que é importante. No caso, como o bloco fotogramétrico ele já está georreferenciado, coletado ali, recebendo a correção em tempo real, então tudo já está ali calibrado, já está dentro dos conformes, e é só a gente trazer para cá e fazer o processamento, tá? E nós temos o ponto de cheque para mensurar isso aqui. Eu vou trazer para vocês as informações desse processamento aqui, tá? Do levantamento de campo. Então, aqui, olha, a gente já identifica, fazendo uma comparação, a gente já identifica aqui a qualidade da sobreposição. Se a gente, olha a qualidade aqui, olha, a diferença de um para o outro. É gritante, a sobreposição. E vamos falar também da metodologia utilizada por este profissional e é utilizada por nós aqui. Nós utilizamos o plano de voo perpendicular ao plano do corredor e não paralelo a ele. Porque se nós tivéssemos coletado da mesma forma que o profissional do Phantom 4 Pro fez, nós teríamos 3 linhas no corredor do mesmo jeito. Nós não teríamos a quantidade de sobreposição que nós temos aqui. Certo? Então, utilizar
o plano perpendicular ao do corredor nos deu muito mais sobreposição. E isso evita a distorção do K1. Para que e a distorção de K1 nas bordas, por exemplo, é importante que no processamento você possa eliminar essas distorções, né? Porque você não quer que fique esse barril. Então, quando você faz paralela ao eixo, você está criando uma distorção. Quando você cria, quando você desenvolve perpendicular ao plano, você consegue diminuir essa distorção. Então, a quantidade de dados fotogramétricos, 296, o dobro do que foi coletado pelo Phantom 4 Pro. A altitude, 103 metros. Essa altitude aqui, ela envolve a altitude de decolagem e a altitude normal. Ou seja, ela é uma média de todas as altitudes do drone e a altitude normal do terreno, tá certo? Ou seja, o Evo 2 Pro RTK, a altitude dele coletada não é AGL, é elipsoidal. Fica muito fácil de corrigir, tá? É só você fazer a conversão como nós fizemos lá com as coordenadas coletadas que nós observamos agora há pouco. A área é o tamanho do GSD, menor, tá? A maior altitude e foi menor. Claro que o tamanho da distância focal nominal é maior, né? Claro que vai ter essa diferença. O tamanho do GSD mostra aqui 0,2.0244 metros por pixel. Então nós temos aqui, ó, pontos de amarração, 97 mil, quase o triplo do que foi processado pelo Phantom. Reprojeções 198, né, quase o triplo também. E a reprojeção de erro de reprojeção também foi até menor, mas ficou dentro do parâmetro. A área foi de 10 hectares, uma área maior. E nós vamos seguindo aqui, olha como ficou a calibração da câmera. Olha aqui, ó, ela ficou homogênea, apontando para o centro todo o tempo. Em relação ao Phantom, não ficou dessa forma, certo? O Phantom está atirando para tudo quanto é lado. Nós temos um centro aqui, ó. Você vai observando que existe uma homogeneidade aqui em volta, né? Ele vai seguindo um perfil, um padrão, tá? O tamanho do pixel, 0,2.76. Olha só como é que ficou. E aqui, a distância focal efetiva. Vamos calcular? Vamos calcular a distância focal efetiva. Vamos lá, 42,19,62 vezes o tamanho do pixel, que é 0,0024. E o pixel aqui é menor, né? O pixel do Phantom é muito maior. Vamos ver o resultado. Olha só, a distância focal nominal é de 10,57 milímetros. Aqui deu 10,127 milímetros. Ou seja, está dentro daquilo que deveria estar. Tá? Observar aqui que o K1 ele deu a mesma coisa lá do Phantom também. Processamento deu a mesma coisa, o mesmo resultado aqui. A gente pegar aqui, nós colocarmos aqui, a gente observa que deu o mesmo resultado também, ó, os três aqui, certo? Então, o que aconteceu aqui do Phantom? Por que deu errado, né? Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos observar aqui vamos adicionar aqueles pontos de campo, porque a gente tem que ver isso aqui agora, tá? Esse levantamento aqui, ó, bateu aqui. Vamos continuar aqui no PDF aqui. Esse levantamento, olha só, olha a quantidade de informação que nós temos aqui, de dados geodésicos e fotográficos. Bateu 0,2 metros, 20 centímetros. Então, em algum lugar aí tem um erro de 20 centímetros, tá? Uma imprecisão.
Olha a qualidade do bloco fotogramétrico. Bateu 3,5 cm. 3 centímetros no planimétrico, 3,5 cm, 3 centímetros no vertical. Vamos ver o bloco aqui dos GCPs. O bloco do GCP ficou lindo, mas percebe que o bloco fotogramétrico ele tem um pouco de realidade aqui, certo? Já o bloco de um GCP, né, ele apresenta aqui na casa do milímetro. E o bloco só tem um checkpoint, ele mostra para a gente aqui, ó, que nós temos a mesma precisão de campo que o Phantom 4 Pro apresentou. Porém, a altitude já bate quase na casa de 6 centímetros aqui. Ó. Olha só. Isso aqui, tá? A gente vai saber se de fato reflete em campo. Essa precisão aqui desse checkpoint. Vamos ver agora? Vou colocar aqui. A gente vai ver se realmente vai refletir. Vamos observar se essa precisão aqui do checkpoint está refletindo em campo e que era para isso acontecer no Phantom 4 Pro pela quantidade de pontos de controle e o tamanho da área. Vamos ver aqui. Eu vou abrir aqui. Olha só como totalmente limpo, né? Não tem nada aqui. Só tem esse ponto aqui. Olha, o check está aqui tão distante, o checkpoint. Olha a distância que ele está aqui. Ó. Eu vou até pegar, medir a distância aqui. Ó. O checkpoint está muito longe. Vou colocar agora lá próximo. Aqui, ó. Próximo desse aqui, vou colocar aqui. Só para ver, ó. 288 metros próximo do primeiro ponto. Certo? E olha isso que nós estamos vendo aqui, ó. Primeiro ponto, o deslocamento está próximo ao centro. Eu vou colocar aqui, próximo ao centro aqui, o máximo que a gente puder aqui do centro. Muito próximo não dá para observar. Olha só. Vamos ver aqui. 5 centímetros. Olha aí. 0,05 metros. Tá? 5 centímetros. Olha isso aí. Vamos ver um pouquinho aqui para o 2 aqui. Vou marcar aqui ao centro logo. Pronto, isso aqui eu acho que é o centro. Vamos ver aqui a distância dele, aqui para o ponto 2. 5 centímetros. Olha só. 5 centímetros. Vamos para o 3. Vou colocar aqui o centro. E aqui. Pronto. 2 centímetros. Olha isso. 2 centímetros, gente. Quantidade de pontos de controle que nós temos aqui, na verdade, no trabalho aqui do Phantom, é muito superior a isso que nós temos. Nós temos um bloco perfeito lá do Phantom, do Evo 2 Pro, que é RTK, ele possui um sistema de GNSS RTK, então o bloco já sai já referenciado. Mas se nós temos uma quantidade excessiva de pontos nós temos aí a quantidade muito grande de pontos de controle. Por que não saiu desse jeito? Simplesmente a resposta está na coleta de campo, no planejamento. É simples. Está nisso aqui, ó. Planejamento mal feito. Olha aqui, ó. A diferença, tá? A diferença está aqui, ó. A culpa é de quem? Do ponto de controle, o profissional tirou corretamente. Né? Isso ele sabe fazer muito bem. Mas aqui na hora do plano aerofotogramétrico ele errou. Então, com certeza, não tivemos pontos de amarração o suficiente para que nós tivéssemos aí a devida distribuição da exatidão
por todo o bloco fotogramétrico. E o que aconteceu no processamento? O Agisoft compensou isso. Quando ele compensa isso, o que ele faz? Ele coloca uma distorção na distância focal efetiva. Por que efetiva? É porque ela está sendo utilizada durante o voo. A nominal ele vem de fábrica. O equipamento está parado. A efetiva é quando o equipamento está funcionando de fato. Então ela coloca uma distorção aqui para compensar a falta de sobreposição, que é muito grande, que é bastante acentuada. Você vê pelos pontos de amarração em relação ao Phantom para o Evo 2. Olha a quantidade de pontos que nós temos aqui. A amarração que nós temos no processamento. Então, o que aconteceu? Por causa da falta de sobreposição, o Agisoft alucinou. Entrou aí numa onda de compensar aquilo que estava faltando, certo? E para a gente finalizar o vídeo aqui, só para terminar o vídeo aqui, a gente vai fazer o processamento desse relatório aqui do Phantom 4 Pro. Eu nem vou processar o do Evo 2 porque ele está totalmente inconsistente. Ele não tem a quantidade de pontos de controle necessário e nem a quantidade de cheque. Então ele vai dar inconsistente e vai aparecer tudo ali vermelho. Então eu vou colocar só o relatório do Phantom 4 Pro para que a gente possa observar isso aí, certo? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só tirar isso daqui. Vamos lá. Isso daqui. Vou fazer aqui essa análise, tá? Eu tenho aqui vou colocar aqui o levantamento. Ature IA. Phantom 4 Pro. Beleza? Vamos lá. Diretamente para o relatório. É o Phantom 4 Pro aqui? Não, é o Evo 2. Vamos para o Phantom 4 Pro. Aqui. Essa ferramenta aqui, ela vai dar para vocês aqui a noção exata do que nós estamos falando aqui, certo? Vamos processar. E a GeoTags, junto com os seus autores aí, vai fundamentar. Olha aqui, processamento realizado com sucesso. Ó. Quando aparece essa tag aqui, o processamento deu perfeito, tá? Levantamento, tudo, mas não mostra que o Agisoft alucinou, tá? Não mostra. A única coisa que pode mostrar que o Agisoft alucinou vou fazer a exportação aqui, a distância focal efetiva, certo? Então tá tudo aqui, tudo tranquilo, e quando a gente chega mais abaixo, olha o que acontece, certo? Nós temos aqui um alerta crítico, explosão da distância focal detectada. Aquilo que eu falei para você, ó, a distância focal, vou ler isso aqui para você só para a gente terminar essa parte e finalizar o nosso vídeo, certo? Olha, a distância focal efetiva calibrada 9,2797 mm supera a especificação de fábrica de 8,8 mm em mais de 5,45%, ultrapassando o limite técnico de mais 2%, né? Estabelecido pela literatura fotogramétrica. O desvio supera mais 4%, configurando situação crítica. Segundo Tomaselli, 2008, a ocorrência de distância focal efetiva superior à especificação de fábrica em magnitude maior que 2% indica a solução de autocalibração mal condicionada, frequentemente associada à correlação entre a distância focal e os parâmetros de orientação exterior. Esta condição compromete a confiabilidade geométrica do modelo aerofotogramétrico e pode propagar erros sistemáticos aos produtos cartográficos derivados. E foi o que a gente observou aqui, né, nesse teste que nós fizemos de exatidão. Quando nós colocamos essas coordenadas, nós vimos o deslocamento do ortomosaico. E olha que nós nem prestamos atenção no deslocamento das altitudes, só no deslocamento planimétrico. Então, vamos continuar lendo aqui, ó. Conforme Ackrow e Chandler, 2011,
Este padrão constitui sintoma primário do efeito Dome, deformação sistemática em cúpula do modelo tridimensional, resultante da correlação entre a distância focal e a altitude de voo. É interessante mencionar aqui que eu falei para vocês, a altitude de voo ela não foi corrigida. Ela foi, eu mantive a distância AGL, que eu não sei qual foi a altitude de voo do drone de fato, porque a gente sabe que os drones da DJI eles possuem aí uma distorção de altitude quando eles coletam informações, qualquer que seja, né, principalmente para bloco fotogramétrico. Então a altitude é totalmente AGL e é uma altitude distorcida. Então nós não conseguimos ajustar porque não foi fornecida essa informação para a gente, nem a coordenada próxima de onde o drone decolou, porque senão poderíamos ter feito esse ajuste. Então, continuando, e a altitude de voo, autocalibrações em distribuição inadequada de pontos de controle. Nesse caso, ele está colocando aqui as situações, né, que poderiam ocorrer. Né? Nós temos aí o efeito Dome, produz superfícies arqueadas que introduzem erros altimétricos sistemáticos, especialmente críticos em mapeamentos topográficos e volumétricos. A gente observou isso aí. Tudo isso foi observado aqui por falta do ajuste da altitude de voo do equipamento. Adicionalmente, a ocorrência simultânea de K1 positivo, distorção tipo almofada e distância focal acima do nominal constitui, segundo Coelho Filho, 2007, padrão diagnóstico de compensação geométrica espúria. O modelo de distorção radial absorveu erros sistemáticos de georreferenciamento não corrigidos pelos pontos de controle, invertendo artificialmente o perfil de distorção da lente. Olha só toda a confusão que acontece. Né? Só para você ter ideia. Né? Você que está assistindo esse vídeo até aqui, sabia disso? Coloca aí coloca um comentário a respeito disso aí. Olha, esse padrão combinado indica autocalibração geometricamente instável e compromete a integridade do modelo tridimensional. O que é essa questão da autocalibração que ele está falando aqui? Durante o processamento, por esses pontos de controle que ele está falando, né, os pontos de controle não encontraram realmente, por falta de sobreposição, o próprio Agisoft ele foi compensando a falta de sobreposição. E ele começa a distorcer o centro óptico, né, o sensor ali das informações, ele vai distorcendo. E com essa distorção vai criando uma autocalibração para uma nova distância focal, que foi observada aqui. Ou seja, ele não obedeceu à distância focal nominal do equipamento, ele foi tentando compensar que extrapolou a distância focal nominal do equipamento. Ou seja, por falta de sobreposição, que é um erro grosseiro cometido pelo operador durante o planejamento de voo, certo? Só para a gente finalizar, recomendações técnicas que ele vai falar agora aqui, né? Ele fala aqui, ó, reprocessar com GCPs adicionais distribuídos nas bordas da área em altitudes variadas. Esse caso aqui pode ser descartado, porque a questão não é essa aqui. A gente já sabe qual é a questão, ele vai falar. Avaliar a geometria do voo, sobreposições laterais insuficientes favorecem a estabilidade da autocalibração. Foi o que nós mencionamos agora. Verificar se o número de distribuição dos GCPs é adequado para a área e escala do levantamento. Isso daí, sem dúvida nenhuma, nós temos uma quantidade de pontos de controle bastante alta e a área também é pequena, né? Só uma área aí de aproximadamente 10 hectares. Na questão do Evo 2, ele utilizou aí, né, nós fizemos um plano bastante robusto para que ele alcançasse aí a exatidão. Então, através da pesquisa, da observação, nós já fizemos aqui vários voos em corredores. Nós observamos
que quando você realmente coloca o plano paralelo ao eixo do corredor, você vai ter distorções aí, você vai ter compensação, o processamento não vai dar certo. Então, para que você possa corrigir essa compensação, para que não exista, se existir, que seja mínima, você coloca ela o plano perpendicular ao eixo do corredor. Sempre, por exemplo, você vai fazer o levantamento faixa de domínio, se você colocar e fizer o levantamento paralelo a esse eixo, você pode ter certeza que as precisões ali vão estar totalmente, podemos dizer assim, com uma relação duvidosa, tá? Não pelo o trabalho, mas pelo plano que foi feito, certo? Então, eu espero que você tenha ficado aqui até esse momento, curtido o nosso vídeo. Gente, muito prazer fazer esse tipo de trabalho aqui, apresentando para vocês a ferramenta GeoTags, como ela ajuda bastante e que por mais que a gente tenha levado aqui um bom tempo para trazer essas informações para você, eu acho que a pesquisa ela vale muito no aprendizado. Então fica aqui, olha, o exemplo do trabalho que o profissional que fez isso aqui talvez não tenha feito, ele não fez de má fé, fez por falta de conhecimento, fez por falta de estudo, por falta da pesquisa, da observação. Então, para ele, com certeza, iria valer esse resultado aqui. Com certeza iria valer. Eu nunca achei que isso aqui estava perfeito. Para mim, sempre teve alguma coisa que eu não queria finalizar isso aqui se eu não tivesse tirado essa dúvida. Então, junto com a ferramenta GeoTags e com nossos estudos que nós temos aqui, com nossas observações, muito tempo que nós temos aqui estudando, nós conseguimos observar que a nossa dúvida estava realmente correta, né? E nós sanamos isso junto com você agora, certo? Então, grande abraço para você, obrigado que você tenha ficado aí até o final. Valeu!